Boa noite, irmãos. Boa noite a todos aqueles que estão aí acompanhando a programação da Igreja Batista Fundamental aqui em Tabatinga. Nós vamos dar início a mais uma programação de hoje, orando ao Senhor e pedindo a Deus a bênção para este culto. Não esqueçam que eu sempre digo, não deixe de ter a sua Bíblia em mãos para o momento da pregação, para acompanhar o estudo bíblico, para poder conferir nas Escrituras se é assim mesmo, conforme está sendo pregado. E não deixe de cantar na sua casa com a sua família. Unam as vozes aí, os pais, os filhos, ou até mesmo sozinho, quem sabe, cantando, louvando e exaltando o nome do Senhor. Vamos iniciar então mais este culto, pedindo a Deus a bênção, pedindo a Deus a direção. Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos ao Senhor neste momento, pedimos ao Senhor a Tua bênção, a Tua graça, a Tua direção para mais este culto ao Senhor, Pai. Se conosco, nos dirige, Senhor Deus, que possa dar tudo certo, que nada venha atrapalhar, Senhor Deus, essa transmissão, que nada venha nos impedir, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, aceite o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai. Pedimos a Ti a bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, nós vamos então começar, vamos cantar o primeiro hino de hoje, À Frente Dois Caminhos. Vamos cantar este hino ao nosso Deus, À Frente Dois Caminhos. 246 do Inário Voz de Melodia 246, À Frente Dois Caminhos. Algumas decisões são mais difíceis, pois mudam o futuro e o viver. Para não errar, preciso um bom conselho de quem nunca erra e pode a verdade esclarecer. À frente, dois caminhos, que rumo a minha vida quero eu dar. É hora de escolher, pra mim eu vou viver, ou seguir Jesus e em seu caminho andar. À frente, dois caminhos, que mestre em minha vida vai mandar. Vou a Cristo atender, é hora de escolher o caminho que conduz à eternidade. Preciso caminhar em rumo certo, a decisão mais séria à frente está. Jesus me chama e quer guiar meus passos, sua voz da segurança, vida eterna enfim dará. À frente, dois caminhos, que rumo a minha vida quero eu dar. É hora de escolher, pra mim eu vou viver, ou seguir Jesus e em seu caminho andar. À frente, dois caminhos, que mestre minha vida vai mandar. Vou a Cristo atender, é hora de escolher o caminho que conduz à eternidade. Agora o hino Jesus Chegou, número 22 do Inário Hinos de Louvor, segunda edição, Jesus Chegou. Sombria cena de horror, no palco a morte entrou, tão cheia de orgulho e dor, muito rude aqui chegou. Seu ódio todo mundo encheu, sua voz cruel mostrou. A nós a morte então prendeu, sua força demonstrou.
chegou, mas o Senhor veio me libertar, trocou seu trono pela cruz para o resgate dar, abriu as portas da prisão pra minha vida transformar. Jesus chegou pra me salvar, pra me salvar do vil pecado preso. Eu fui, ó meu Senhor, sozinho e indefeso, buscava um Salvador. O carcereiro então me deu sentença tão cruel, perdido para sempre, se perdido estava eu, mas o Senhor veio me libertar, trocou seu trono pela cruz para o resgate dar, abriu as portas da prisão pra minha vida transformar. Jesus chegou pra me salvar, pra me salvar. Amém. Jesus chegou para me salvar. O nosso versículo para o mês de agosto se encontra no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 47. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas 1, 47. Nesse tempo de tantas provações e tantas dificuldades que nós estamos passando, o nosso espírito pode encontrar alegria e paz em Deus, o nosso Salvador. Nós podemos encontrar alegria em Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Um ótimo versículo para decorar com a família, para guardar no coração e lembrar que no tempo das dificuldades, o nosso espírito se alegra em Deus, o nosso Salvador. Lucas 1, 47. Vamos cantar o próximo hino, Salvo Sou, o hino 221 do Inário Voz de Melodia, Salvo Sou. Glória a Jesus, sim, ao Filho de Deus, o bom Salvador que nos veio dos céus. Estávamos mortos, mas Ele chegou e do pecado nos ressuscitou. Salvo, salvo, eu salvo das penas eternas já sou. Salvo, salvo, pela graça de Cristo Jesus, salve estou. Longe de Cristo tão cego eu andei, em trevas vivia perdido, bem sei, mas Ele com tão grande amor me buscou. Logo minha alma da morte livrou. Salvo, salvo, eu salvo das penas eternas já sou. Salvo,
pela graça de Cristo Jesus, salvo estou. Salvo para sempre eu agora já sou. Jesus com seu sangue minha alma lavou. Louvores para sempre ao Senhor eu darei. Ao seu trabalho me consagrarei. Salvo, eu salvo das penas eternas já sou. Salvo, pela graça de Cristo Jesus, salvo estou. Que maravilha podermos cantar com tanta firmeza, com tanta certeza que nós temos a salvação das nossas almas, somos salvos em Cristo Jesus. Nós vamos agora para o nosso tempo da pregação da Palavra de Deus, vamos para a mensagem de hoje, e a nossa mensagem de hoje se encontra no livro de Efésios, capítulo 2. Vamos ler então no livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Efésios, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10. Tudo bem, não? Deixa eu me pôr aqui, fone de ouvido, para ficar melhor para quem está ouvindo aí, né? Ficar melhor o áudio. Vamos ler, então, Efésios capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10, diz assim a palavra do nosso Deus: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nosso Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença, nós suplicamos ao Senhor a Tua bênção agora para este tempo que nós estamos estudando a palavra do Senhor. Se conosco, nos abençoe, nos dirige, nos orienta a, Senhor Deus, podermos ouvir atentamente a palavra do Senhor, entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e sermos abençoados e edificados pelo poder da Tua palavra. Nós oramos a Ti em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado e querido, Senhor. Amém, Senhor. Muito bem, no livro de Efésios, capítulo 2, nós vamos falar então hoje, pela graça sois salvos. Né? Nessa passagem aqui do livro de Efésios, no primeiro versículo, nos fala da nossa condição espiritual antes da nossa salvação. Essa passagem, ela mostra como que nós estávamos antes de sermos salvos, quem nós éramos, o que estávamos fazendo antes de sermos encontrados por Jesus, e depois, para o que Deus nos salvou, como fomos salvos e para que fomos salvos. Então, como nós estávamos, passado, como nós fomos salvos e para que nós fomos salvos. E o primeiro versículo fala
começa falando da primeira condição espiritual nossa, que nós estávamos antes de crer em Cristo como Salvador. Nós estávamos mortos, diz o versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Estávamos mortos, e a morte significa separação. Neste caso, estávamos separados de Deus. Como nós sabemos, o morto ele não consegue fazer nada. Inclusive aqui, como o caso é de vida, de ressuscitar, nós podemos entender que ele está falando que o morto ele não consegue ressuscitar sozinho. Bom, alguém precisa agir em favor. Se alguém toma um choque ou se afoga e a pessoa ela tem uma parada, alguém precisa vir ajudar, fazer os primeiros socorros e fazer a ressuscitação, porque o morto por si mesmo ele não consegue ressuscitar. Então o versículo começa dizendo: e vos vivificou. Houve alguém que nos ressuscitou. E quem nos vivificou? Quem nos ressuscitou? Quem nos deu vida? O nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, Deus e Jesus, Ele nos deu vida. Nós estávamos mortos e Ele veio e nos deu vida. E depois nos fala do nosso caminho. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Note que, como nós dizemos, o morto ele não faz nada, mas esse morto aqui, ele estava fazendo alguma coisa. Ele estava morto, ofendendo a Deus, pecando. O versículo 2 diz, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, estava aqui andando. Como que um morto pode andar? Isso está parecendo aqueles filmes e séries de zumbi, não é? Um morto-vivo? Não é isso. Como eu disse, esse morto é separado de Deus, é para mostrar a incapacidade da salvação do homem. O homem estava morto nas suas ofensas, nos seus pecados, separado de Deus e ofendendo a Deus, sendo inimigo de Deus, andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós andávamos segundo o curso deste mundo, que é um mundo contrário a Deus, este mundo que é um sistema organizado contra Deus e tudo que é de Deus, estávamos nós no mundo, fazendo tudo que era contrário à vontade de Deus, andando nós distantes de Deus. E também ele diz que nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Potestade é poder, força, autoridade do ar. Agora, obviamente aqui não está falando do ar que nós respiramos, né? O príncipe do ar que nós respiramos. Não, mas dá para entendermos aqui que aqui é uma metáfora se referindo à esfera espiritual. Ou seja, segundo o príncipe ou a autoridade daquela área espiritual que nós não podemos ver, mas existe, que é invisível. Quem é o príncipe da potestade do ar? Quem é o poderoso nesta esfera espiritual em que nós não podemos ver e que é contra Deus e que diz que atua ou opera nos filhos da desobediência? Nós sabemos que o diabo é Satanás. Então nós andávamos segundo o curso, segundo o príncipe, éramos nós dominados e sendo guiados por Satanás. A Bíblia nos diz em outras passagens que Satanás ele opera cegando o entendimento dos incrédulos, enganando, impedindo as pessoas de entenderem e aceitarem a mensagem do Evangelho para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho. A principal passagem que nós temos para confirmar isso se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Deixe-me encontrar e ler aqui para vocês, para os irmãos e irmãs. Nos quais o Deus deste século, aqui o apóstolo Paulo falando para a igreja em Corinto, falando novamente do diabo, de Satanás, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Que é a imagem. Veja, ele cegou, e também a palavra diz
que ele opera nos filhos da desobediência, ou seja, aqueles que são desobedientes a Deus, daqueles que andam desobedientes a Deus, são tão desobedientes que são reconhecidos como filhos da desobediência, porque o que caracteriza, o que marca eles é a desobediência, ou seja, não há nada de obediência à vontade de Deus, à palavra de Deus, apenas tudo contrário a Deus, andando no mundo, andando segundo o curso deste mundo. Temos também outras passagens, como Colossenses capítulo 1, versículo 21. Colossenses capítulo 1, versículo 21. A vós também, que no outro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou. Nós éramos estranhos e inimigos no entendimento. Né? E também 1 João capítulo 5, versículo 19, 1 João capítulo 5, versículo 19, que diz: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. Todo o mundo jaz no maligno. Todo mundo é guiado, influenciado pelo diabo. Então, nós estávamos neste caminho. Nós éramos influenciados por Satanás, desobedientes a Deus, cegos, alheios, separados. Todos nós estávamos assim antes de conhecer a Cristo como Senhor e como Salvador. Não obedecíamos, não nos importávamos com a Bíblia, não nos importávamos com a palavra de Deus. Assim éramos nós. Então, voltando para Efésios capítulo 2, no versículo 3, continua dizendo: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então todos nós, não tem nenhum cristão, ninguém que se arrependeu, que creu em Cristo, que possa dizer que não era assim. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e toda é a realidade de todos que não conhecem a Cristo. E nós estávamos assim também. Em outra passagem no livro de Tito, capítulo 3, versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim para Tito: porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Tudo isso é a marca característica daqueles que não são filhos de Deus, daqueles que ainda estão mortos nos seus delitos, nos seus pecados. E é importante para nós, como cristãos, lembrarmos de onde nós viemos. Nós nunca podemos nos esquecer onde nós estávamos antes de crer em Cristo como Salvador. Nós nunca podemos esquecer o passado de onde Deus nos livrou, o passado que Deus nos livrou. Nós nunca podemos nos esquecer disso. Temos que sempre lembrar de onde Ele nos livrou, onde Deus nos colocou e para onde nós estamos indo. Né? A nossa inclinação, os nossos desejos, os nossos pensamentos eram totalmente contrários à vontade de Deus. Não havia chance para nós. Não havia chance para nós nos salvarmos. Estávamos mortos, cegos, perdidos, cada um se extraviava no seu caminho. E então Ele veio e nos deu vida, Ele nos vivificou, Ele nos ressuscitou. Se hoje nós somos salvos, se você e eu nós somos salvos, isso foi um milagre que Deus operou em nossas vidas. Porque a salvação é um milagre de Deus. Quando uma pessoa entende a mensagem do Evangelho, se converte e crê em Cristo, isto é um milagre. Porque nós entendemos que é impossível uma pessoa vir a Cristo como Salvador, crer em Cristo como Salvador por si mesmo, porque a salvação é uma obra divina, é uma obra de Deus. Então não pense que você, nem eu posso pensar isso, que nós nos convertermos dos nossos pecados por sermos mais inteligentes, ou mais espertos, ou mais amados por Deus do que os outros. Não, isso foi uma escolha de Deus, foi a graça de Deus e foi realmente um milagre grandioso do Senhor.
Jamais você e eu, com a influência do pecado, da carne, de Satanás sobre as nossas vidas, conseguiríamos por conta própria aceitar o Evangelho. Se não fosse com o convencimento do Espírito Santo de Deus, nós ainda estaríamos mortos, longe de Deus e indo para o inferno. Por que então é importante orarmos por salvação de almas? Porque se salvação de almas é um milagre, é uma obra divina, nós temos que orar a Deus pedindo que Deus salve almas. Que o Espírito Santo convença, que as pessoas tenham o coração sensível a ouvir a voz de Deus, entender o Evangelho e crer em Jesus como Salvador. Ora, mesmo sendo algo milagroso e algo divino, a ferramenta que Deus usa para operar este milagre é a tua boca e a minha. A ferramenta que Deus usa para operar este milagre é a palavra de Deus escrita. Então, nós somos os servos responsáveis para levar a palavra de Deus, para explicar a palavra de Deus e para que as pessoas se convertam e que elas possam ouvir, porque se elas não ouvirem, não entenderem, não crerão e se não crerem, não serão salvas. Então, isso não nos exime da responsabilidade de pregar o Evangelho de Cristo, porque isso é responsabilidade nossa. Nós somos agentes de Deus, nós somos instrumentos nas mãos de Deus para fazer esta obra maravilhosa que é a obra da salvação de almas. Agora, você entende por que é tão difícil alguém crer em Cristo como Salvador? Porque é necessário oração, perseverança, explicar a palavra de Deus para que a pessoa possa entender, crer e ser salva. Muitas pessoas já ouviram dezenas de vezes, talvez mais que isso, sobre o inferno, a realidade do inferno, já ouviram sobre Jesus sendo o Salvador, mas por mais simples que seja a mensagem do Evangelho, parece que essa é a decisão mais difícil de se tomar em todo o mundo, de toda a vida. Parece a decisão mais difícil e mais complicada para as pessoas aceitarem, entenderem e crerem. Eu lembro em uma ocasião que uma prima minha veio conversar comigo após uma pregação em um culto. Ela ouviu uma mensagem e ela ficou preocupada com a salvação da alma dela. Ela queria saber se ela já estava perdoada por Deus, porque ela orava, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, mas ela dizia: eu não me sinto perdoada, eu não me sinto perdoada. E ela chorando, com os olhos cheios de lágrimas, ela lembrava de um trecho da pregação que eu tinha pregado, e ela perguntava: o que garante que você, ao chegar diante de Deus, Ele não vai te mandar para o inferno? E essa é uma pergunta que você e eu temos que ter a certeza. O que nos garante que ao chegarmos diante de Deus, Ele não vai nos mandar para o inferno? Ele não vai dizer: por que eu deveria deixar você entrar aqui? E essa pergunta ficou na mente dela, não saía da cabeça dela. Então nós fomos para conversar em um lugar melhor, fomos para um gabinete para nós podermos conversar um pouquinho melhor. E quando eu expliquei para ela o plano de salvação, o que ela precisava fazer para ser salva, que era pedir perdão a Deus pelos seus pecados, crer em Jesus Cristo como Salvador. Então ela se acalmou, ela colocou um sorriso no rosto e perguntou: mas é só isso? Mas é só isso? E falei: sim, é só isso. É simples, é crer em Jesus, é se arrepender dos pecados. Mas entenda, por mais simples que seja, as pessoas não conseguem aceitar e nem entender essa mensagem maravilhosa, tão simples, mas tão poderosa, que Jesus morreu para nos perdoar os pecados, para nos levar para o céu, para nos livrar do inferno. Ele morreu para nos perdoar, basta apenas crer, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus, crer e agora passar a servi-lo e amá-lo, aguardando a volta de Jesus ou o dia da morte para poder ir para o céu. E então essa simplicidade do Evangelho, a obra já foi feita em Jesus, muitos têm dificuldades, né? Muitos têm dificuldades em aceitar isso, muitos querem fazer, trabalhar para conseguir a salvação, mas a salvação não se consegue através do trabalho, é se arrepender dos pecados, crer. Não se consegue através das obras, é através da fé. Mas quantos querem entender ou aceitar isso?
que a salvação não depende de sermos religiosos, não depende de sermos boas pessoas, ou capazes de fazermos isto ou aquilo, ou de ajudar as pessoas. Não, a salvação, ela não vem das obras. A salvação é um presente de Deus. Basta recebê-lo da maneira certa, sem tentar pagar pelo presente. Olha, o versículo 4, a partir do versículo 4, começa a mostrar para nós a obra maravilhosa de Cristo por nós e de Deus por nós. Veja só o versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pelo seu, olha, Deus que é riquíssimo em misericórdia. O que nós merecíamos? A morte. Já estávamos mortos, na verdade, mas Ele que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Foi muito amor, isto é graça. Nós estávamos ali ofendendo a Deus, brigando contra Deus, pecando, estávamos ainda naquele curso e de repente no meio daquele curso nós estamos mortos. A graça nos alcançou, abriu os nossos olhos, nos fez entender, nos deu vida. Quando nós nunca imaginaríamos que receberíamos essa vida, receberíamos este presente. Isto é presente de Deus, isso é graça, isso é uma dádiva que Deus nos dá. E o versículo 6 continua: e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora não mais mortos, mas vivos e assentados em lugares celestiais. Posicionalmente, espiritualmente, nós já estamos lá no céu. Nós já estamos em lugares celestiais. Nós já temos um lugar reservado no céu. Então nós podemos entender que quando a Bíblia aqui fala mortos, não é literalmente mortos no sentido físico da palavra, porque nós estávamos vivos, respirando, pecando, fazendo as coisas, e também agora, novamente, falando que nós já estamos nos lugares celestiais, obviamente está falando novamente de uma forma posicional, né? Nossa salvação está garantida no céu. E aí no versículo 7, por isso que nós cantamos hoje, salvo, salvo, salvo pela graça de Cristo Jesus, salvo sou. Podemos cantar com firmeza, com certeza, com alegria. Eu sou salvo, eu tenho a certeza, eu tenho a vida eterna não vai acabar, é eterno, é para sempre. E aí o versículo 7 nos diz o porquê Ele nos salvou. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Tudo isso para quê? Para a honra e para a glória dEle. Para que no futuro, nos séculos vindouros, Ele possa mostrar as riquezas da sua graça. Como um rei que recebe as visitas e mostra as riquezas do seu palácio, as riquezas do seu reino, agora este Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, esse Deus maravilhoso, vai mostrar as riquezas da sua graça, o fruto do seu penoso trabalho, que somos nós. Que somos nós, os salvos, os filhos de Deus. Na eternidade futura, há milhões, bilhões ou trilhões de anos, quando nós estivermos lá conversando sobre o céu, conversando sobre a nossa salvação, daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Deus, pela sua graça que nos alcançou. Hoje nós já fazemos isso e continuaremos a fazer isso por toda a eternidade, entendendo que foi Deus quem nos salvou, não tinha como nós nos salvarmos a nós mesmos, e pelo seu sangue Ele nos comprou de toda tribo, todo povo, toda nação, para si mesmo. E hoje nós podemos louvá-lo e por toda a eternidade continuaremos a louvar para honra e glória.
E aí o versículo 8 e 9 nos fala da salvação, que é pela graça. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Novamente a palavra graça aparece. É como se Paulo estivesse dizendo, pelo favor de Deus é que vocês são salvos. Pela misericórdia, pelo amor, pelo favor, pela graça de Deus é que vocês são salvos. E isso é por meio da fé. Por meio da fé. Então não é por meio das ações que nós realizamos. É algo que depende apenas de crer. O que isso ensina para nós é que sim, a salvação é uma obra de Deus, mas nós temos a nossa responsabilidade de crer. Nós temos que depositar nossa fé em Jesus. Temos que crer em Deus, depositar nossa fé em Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Nossa fé. E o que é fé? É confiança, é crer. Crer, a fé, nesse caso da fé salvadora, a fé salvadora é crer que Jesus morreu numa cruz para nos salvar, foi sepultado e depois de 3 dias e 3 noites, ele ressuscitou para a nossa salvação. Isso é fé, é crer em Jesus como único e suficiente Salvador, recusando qualquer outro meio, outro caminho ou outro nome para a salvação, para salvar a alma de ir perecer no inferno. É Jesus. Isto é a fé salvadora, isto é a fé para a salvação. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não vem de nós. Como eu digo, estou dizendo desde o início da pregação, e isso não vem de nós, não vem de nós. É um dom de Deus, é uma dádiva, é um presente que Deus dá. E presente, todos nós sabemos, presente não se compra, presente não se paga, presente se recebe. No momento em que você faz uma troca por algo que é para ser um presente, ele deixa de ser um presente. Ele passa a ser uma compra e venda, uma transação. Ele deixa de ser, perde a característica de presente, dádiva. O presente ele se recebe, a salvação se recebe. Por quê? A obra já foi feita por nós. Deus amou o mundo e enviou o seu Filho Jesus. O Filho entregou a sua vida por nós. O Filho morreu por nós na cruz. Então, o Pai já fez a sua parte, o Filho já fez a sua parte. O Espírito Santo agora vem para nos convencer e nos dar este presente gracioso. Se nós tentamos mover uma palha para a nossa salvação, não temos, nós estamos tentando comprar, e a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie. A salvação é apenas pela fé, pela fé. A fé é apenas cremos, não é uma ação física, a fé não demanda nenhum tipo de movimento, é apenas algo que acontece na nossa mente, no nosso coração, no nosso interior, que é algo que é crer. Crer. Fé em Jesus para a salvação não é levantar uma mão, não é piscar um olho, não é ir à frente no salão de uma igreja. Tudo isso pode ser uma demonstração de fé. Tal como ser batizado, pode ser uma demonstração, mas a fé, ela acontece lá no interior. Não é uma ação física. Então a fé, a salvação é pela fé. E o versículo continua dizendo, não vem das obras. A salvação não vem das obras. Vem de Deus, por meio da fé, por meio da crença. Vem de Deus, é um presente. Por quê? Não vem das obras, para que ninguém se glorie, ninguém se gabe, ninguém conte vantagens lá no futuro, dizendo, olha o quanto que eu trabalhei para chegar até aqui. Não, no futuro, na eternidade futura, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração será dada à obra de Cristo por nós. O que será mostrado na eternidade futura será as riquezas da graça de Deus
por nós. O que será mostrado, louvado, será o grande amor e a grande misericórdia de Deus por nós, em dar o seu Filho, em nos salvar, em nos convencer. Ninguém vai poder chegar lá e dizer, olha o quanto que eu trabalhei, quantas esmolas eu dei, olha quantas pessoas eu ajudei, olha quantos, e assim por diante, tentando contar vantagens da sua salvação, dizendo, olha quantos cultos, eu não perdi um culto, olha quanto... Não vai ser pelas obras, não vai ser pelo batismo. Talvez alguém vai dizer, olha, mas eu sou batizado, então eu sou salvo. Não, batismo não salva. Como eu disse, pode ser uma demonstração da fé, mas a fé vem primeiro, em crer. Então, não vem das obras para que ninguém se glorie, ninguém conte vantagens, porque toda honra e toda glória pela salvação é dada a Deus. Nenhum mérito há em nós para a salvação. E aí o versículo 10 continua dizendo, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Agora, ora, se nós não somos salvos pelas obras, então para que as boas obras? As boas obras é após a salvação. Então nós estávamos mortos, praticando atos desobedientes a Deus, praticando más obras, e agora Deus nos resgata, nos salva, nos dá o Espírito Santo, nos dá vida, e agora nos coloca em um caminho de vida para praticarmos boas obras, e não obras mais, boas obras para a honra e para a glória de Deus. Nós praticamos boas obras porque fomos salvos e não para sermos salvos. Agora nós somos criados em Cristo Jesus, isso quer dizer que nós fomos feitos novas criaturas, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. E agora nós vamos no caminho das boas obras servir a Deus. Então nós fomos salvos para as boas obras, fomos salvos para vivermos para a glória de Deus. Os salvos não mais andam no curso deste mundo. Os salvos agora, eles se santificam, eles viram as costas para o mundo e passam a viver para a glória de Deus. Como diz em 1 João, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da vida, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, né? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então nós não andamos mais segundo o curso deste mundo, nós andamos agora segundo o curso de Deus, o caminho de Deus. Nós agora somos do caminho, e o caminho é Jesus. Estamos indo neste caminho rumo ao céu, prosseguindo para o alvo. Não mais nos conformando com as coisas deste mundo, mas procurando entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, através da renovação do nosso entendimento. Então, não mais para o mundo, não mais. Nós praticamos boas obras para Deus e temos que praticar boas ações para a honra e para a glória de Deus, porque Ele nos salvou para isso. E então eu faço uma pergunta, e você está, então, cego ainda para o Evangelho, surdo para o Evangelho? Mais uma vez, a mensagem está sendo pregada de uma forma muito clara. E saiba que Deus quer te salvar. Se por acaso você está ouvindo esse estudo, essa pregação, saiba que Jesus te ama muito. Deus deu Jesus para morrer por você. E Ele quer te dar esta salvação como um presente de Deus. Apenas basta se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus, convidar a Jesus para ser o teu Senhor, o teu Salvador, crendo nele como o único meio para a salvação e agora viver para servi-lo, guardando os seus mandamentos, louvando, exaltando, participando de uma igreja e assim por diante até que Jesus volte. Até que Jesus volte. Talvez você não esteja entendendo bem, mas então você pode orar
mesmo que você não saiba orar muito bem, e pedir: Deus, eu não estou entendendo muito bem, mas eu quero a salvação. Então abre os meus olhos, me ajude a enxergar. Abre os meus ouvidos, me ajude a entender o que é que está sendo dito, me ajude a entender quem é Jesus e o que é a salvação. Eu quero crer em Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Peça perdão a Deus, entregue a sua vida a Jesus e Ele vai te fazer uma nova criatura, te dar paz, te dar o Espírito Santo e uma nova vida até que Jesus volte. Olha, no livro de Isaías 45, versículo 22, o profeta Isaías, amando de Deus, escreveu assim: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Novamente, olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim e sereis salvos. Isto é salvação pela fé. É olhar para Deus para ser salvo. Agora, não é apenas simplesmente olhar, mas é um olhar com fé, é um olhar com dependência, com humildade, clamando, esperando a salvação que vem de Deus, porque Deus é o Salvador. Jesus Cristo é o Salvador. Olhar, não correr, não trabalhar, não é falar. Olhar com fé, é crer em Jesus como Salvador. Somente Ele pode te livrar, te salvar do inferno. Olha para Jesus, olha para a cruz de Cristo, aquela cruz sangrenta, dolorosa, em que Jesus morreu por você, morreu por mim, morreu por toda a humanidade. Olha para a sepultura, onde Jesus ficou ali sepultado por 3 dias e 3 noites e agora está vazia, comprovando que Jesus ressuscitou. Olhe com fé para o céu, para a eternidade futura, para onde você quer ir, e creia que Jesus pode te salvar e pode te levar para lá. Entregue a tua vida a Jesus hoje, agora. Por que não? Se precisa de ajuda, entre em contato com um de nós. Nós teremos o prazer de ajudar você a entregar a sua vida a Jesus, mas você, com humildade, mesmo que sem entender muito bem, peça perdão a Deus pelos seus pecados, entregue a sua vida a Jesus e depois busque orientação para poder amá-lo e servi-lo melhor. Entrega agora, hoje. Se você está ouvindo essa pregação, Deus quer falar com você. Não é obra do acaso. Jesus quer te salvar. Não endureça o teu coração, não se faça de surdo e nem de cego. Ouça a voz de Deus falando contigo, o Espírito Santo querendo falar com você, querendo te salvar, e creia. Entregue a sua vida a Jesus. Espero mesmo que um milagre aconteça. Espero mesmo que essa mensagem atinja alguém, essa mensagem chegue aos ouvidos de alguém que esteja precisando, alguém que esteja querendo e venha entregar a sua vida a Jesus para ser o seu único e suficiente Senhor e Salvador, não perdendo a esperança da glória, a esperança de um dia poder chegar no céu. Eu vou fazer uma oração agora e depois nós vamos cantar o último hino da noite, encerrando então o nosso culto. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela salvação que o Senhor nos deu em Jesus Cristo. Obrigado por essa certeza da salvação. Obrigado, Senhor Deus, por Jesus que morreu na cruz por nós. Pai, eu oro por aqueles que vão ouvir essa pregação, que a mensagem possa falar aos corações e que venham a entregar a vida a Jesus para serem salvos, ó Pai. E é em nome de Jesus Cristo mesmo que nós oramos nesta noite e te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então vamos para o nosso último hino da noite. Só por Jesus é que nós somos salvos. 216, do Inário Voz de Melodia, só por Jesus. Realmente é só por Jesus que nós somos salvos. Não vem das obras, é só por Jesus. Cristo veio dos santos céus, veio do mal salvar-nos. Dado foi pelo amor de Deus em nossa redenção. Por Jesus somente salvo está o crente, só por Jesus
por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Oh, que graça nos revelou quando Ele veio ao mundo. Compaixão sem igual mostrou a todo pecador. Sim, por sua morte temos vera sorte. Só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Nem as lágrimas, nem a dor podem a paz ganhar-nos. Nossas obras são sem valor para o perdão comprar. Sem pagarmos nada, vida nos é dada. Só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Confiados em Cristo já, pleno perdão nós temos. Fez-nos nosso Pai Deus Jeová, filhos por adoção. Salvos nele estamos, glória a Deus rendamos. Só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus, só por Jesus é que nós somos salvos. Amém, irmãos. Então nós vamos encerrando a nossa transmissão de esta noite, mais uma vez, louvando e agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de juntos podermos aqui, juntos no sentido não literal, juntos no sentido virtual, né? Nós estamos aqui nessa reunião aí, fazendo essa live, e podemos então juntos louvar ao nosso Deus, juntos nos nossos corações. Tá? Então nós vamos encerrando por aqui. Obrigado e louvo a Deus pela vida de cada um que tem acompanhado as transmissões. Que Deus abençoe a todos, tenham uma boa semana na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Até mais.